Olá, mamães e papais! Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto bem importante relacionado ao sono do bebê, que são as manias de sono. Vamos entender o que elas são, como elas surgem, o que a gente pode fazer para corrigi-las de forma que toda a família possa dormir melhor. Se você quer saber como acabar com essas manias e trazer mais tranquilidade para as noites da sua família, fique comigo até o final deste vídeo. Primeiro, é importante entender o que são as manias de sono e as associações de sono. Quando falamos de manias de sono, estamos nos referindo a comportamentos ou hábitos que estão relacionados com o adormecimento do bebê. Ou seja, quando o bebê acorda de madrugada, ele precisa ser confortado sempre daquela forma para que tenha condição de voltar a dormir novamente. Muitas vezes essas manias são criadas através das chamadas associações de sono. Meu nome é Jamile Paz, eu sou mãe de um casal, especialista em medicina do sono e em sono infantil, e toda semana estou aqui para auxiliar as famílias que estão sofrendo com a privação do sono. Deixe agora mesmo seu like no vídeo e faça a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo do canal. Vamos direto ao ponto. Associações de sono é tudo aquilo que o bebê associa ao momento de dormir. Caso você tenha dúvida, basta você se fazer a seguinte pergunta: o que é que eu preciso fazer para o meu bebê dormir? Ou seja, você precisa amamentá-lo até o adormecimento, você precisa oferecer a chupeta, você precisa niná-lo, você precisa cantar uma determinada música. Então, o ideal é que a criança tenha todas as condições favoráveis antes do adormecimento, mas que ela tenha condição de entrar em sono profundo sem que essas associações de sono sejam oferecidas. Porque quando a criança tem mania de sono, ela não consegue ter um sono contínuo, ou seja, o soninho dela é fragmentado. E isso faz com que minutos ou horas depois ela acorde dependente dessas mesmas associações que ela teve antes daquele período do adormecimento, porque essa foi a forma que você ensinou o seu filho a dormir. Ou seja, se ele acordar no meio da noite, ele vai ter dificuldade para dormir se as associações de sono, ou seja, se as manias de sono não forem oferecidas. Compartilha aqui comigo nos comentários a idade do seu bebê e quais são as associações de sono que ele tem, que eu vou avaliar. Sim, Jamile, agora como identificar se meu bebê tem mania de sono? Agora vão alguns sinais que vão te auxiliar a identificar isso. 1. O bebê só dorme se for embalado ou amamentado. Se seu filho só dorme mamando ou sendo ninado e precisa do mesmo conforto de madrugada, estas certamente são manias de sono que ele já associou ao adormecimento. 2. Despertares frequentes durante a noite. O bebê acorda várias vezes à noite e só volta a dormir quando você repete o ritual, seja ele amamentando, ninando, colocando ele no meio da sua cama, enfim. Tudo isso indica que seu filho tem um sono fragmentado e que não consegue dormir com autonomia devido às manias de sono que estão instaladas e impedindo o adormecimento. 3. Dificuldade para adormecer sozinho. Se seu bebê precisa de ajuda externa, como ser embalado no carrinho ou no colo para dormir e não consegue dormir no bercinho dele com autonomia, tudo isso indica que seu bebê já tem algumas manias de sono e tudo isso está dificultando o adormecimento com naturalidade. E agora, certamente o momento mais esperado do vídeo: como substituir ou eliminar as manias de sono que seu filho tem e melhorar as noites. Agora que você já sabe o que são as manias de sono e como identificá-las, vamos ao passo a passo para que você saiba o que fazer
para ir reduzindo cada vez mais essas associações de sono, de forma que você consiga melhorar a qualidade do sono noturno e diurno do seu bebê. A primeira e mais importante dica não é um bicho de 7 cabeças. Ensine seu bebê a adormecer com independência. Isso significa colocar seu bebê no berço ainda acordado, ou seja, antes dele entrar em sono profundo. Isso vai facilitar a transição dos ciclos de sono, fazendo que ele tenha condição de voltar a dormir sozinho, sem precisar das muletas de sono, como o seio, o colo, o balanço, entre outros. Falar de autonomia de sono parece algo impossível, mas não é. Qualquer criança saudável que não tenha uma condição neurológica que impeça o adormecimento tem condição de aprender a dormir com autonomia. Mas essa criança só vai aprender a dormir de outra forma se ela for ensinada. No meu método da Rede Sonhar, eu trabalho com 3 pilares fundamentais para que a criança possa alcançar o melhor padrão de sono possível para a faixa etária, que são os rituais consistentes de sono, a rotina do sono fisiológica e a autonomia de sono. Dentro do meu método, eu apresento inúmeras ferramentas para que a família possa aplicar e substituir de forma gradual e planejada as manias de sono que estão interrompendo e fragmentando o sono do bebê e de toda a família. Pode clicar no link lá da descrição que você vai obter todas as informações e tirar as suas dúvidas. 2. Para melhorar as noites de sono do seu bebê, você também vai precisar criar uma rotina consistente de sono. Uma rotina consistente, realizada sempre da mesma forma, ajuda o bebê a entender que depois de determinadas ações, vem se aproximando o momento dele dormir. Inclua atividades relaxantes como um banho morno, uma historinha. Lógico que a gente precisa adaptar o ritual do sono de acordo com a idade da criança. E à medida que ela vai crescendo, a gente vai ajustando, vai inserindo e vai excluindo também algumas ações que não fazem mais sentido para aquela idade. Na Rede Sonhar, eu ensino as famílias a organizarem a rotina do soninho de forma fisiológica, porque trabalhando em prol da fisiologia, fica muito mais fácil da natureza ter condição de fazer a parte dela, porque não é natural ter um bebê que fica ali todos os dias lutando e resistindo para dormir. A terceira dica do vídeo de hoje é: use uma transição gradual. Se o seu bebê está muito acostumado com uma mania, ou seja, se seu filho dorme em cama compartilhada, se ele suga o seio incontáveis vezes antes de dormir, você não pode tirar isso de forma abrupta. Você precisa planejar essa retirada de forma gradual. Isso quer dizer que você pode diminuir o tempo de amamentação, diminuir o tempo que você fica ali ninando o seu bebê, até que ele tenha condição de dormir sem esses estímulos. A quarta dica é: ofereça um objeto de transição. Introduzir um objeto de transição como um ursinho ou uma naninha pode ajudar. Esse objeto pode se tornar um novo conforto para o bebê neste momento em que ele estará aprendendo a dormir de forma independente. Alguns bebês podem levar mais tempo para se adaptar a essas mudanças e tudo isso é esperado. O importante é ter consistência e paciência, estimando metas alcançáveis para evitar frustração e desistência do processo. A melhoria das noites vai acontecer de forma gradual com o tempo, mas à medida que você for colocando essas ações em prática, você estará preparando o seu filho para ter a habilidade de dormir com autonomia. Se você estiver enfrentando dificuldade, não hesite em buscar ajuda. O importante é que você tenha um caminho assertivo a ser trilhado, porque se você for fazendo várias
várias coisas de forma aleatória, certamente você ficará desmotivada e se sentirá impotente para agir. E aí, gostou das dicas de hoje? Compartilhe este vídeo com outros pais que estão passando por esta situação, ou seja, vivenciando a privação do sono. Escreva aqui nos comentários como é a rotina de sono do seu bebê, qual a idade dele, quais são as manias de sono que ele tem, que eu vou ter o maior prazer em avaliar e responder lá nos comentários. Por hoje é só e até o próximo vídeo.